Bem-vindos de volta ao canal Resumo Geek. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e ficção científica de 1990, chamado Um Maníaco Invisível. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com o cientista Kevin Dorvinky sendo ridicularizado por seus colegas devido ao fracasso do seu soro de invisibilidade. Isso deixa louco e ele acaba com a vida de todos naquele exato momento. Ele é enviado a uma ala psiquiátrica para punir suas ações e evitar outros problemas que ele pode causar. Mas sem que eles saibam, isso não o impedirá de realizar suas ambições. No passado, um psicólogo explica à sua mãe, a senhora Dorvinky, que seu filho é mentalmente e emocionalmente instável, portanto, ele tem que ser criado com gentileza e compreensão. No entanto, ele também aponta que ele é um gênio, mas está atualmente muito confuso, portanto, uma orientação adequada é essencial. Enquanto isso, o filho Kevin gosta de espiar sua vizinha usando seu telescópio. Sua mãe de repente entra e vê seus atos imorais. Ela se enfurece e esbofeteia o menino, repreendendo firmemente e enfatizando que as mulheres são más. No fim das contas, ela deixa o garoto preso na sala durante um ano, bloqueando todas as janelas. Isso faz Kevin chorar enquanto sua mãe ri triunfantemente. Anos mais tarde, o Dr. Kevin convoca uma conferência para apresentar seu soro invisível a seus colegas. Ele injeta confiantemente seu soro em si mesmo em vez de usar um animal para provar sua eficácia. Infelizmente, ele fracassa, o que causa risos no grupo de médicos. Kevin não pode tolerar a humilhação, então ele ataca seus colegas e acaba com a vida de 4 deles. O evento é relatado na TV nacional, incluindo o destino do Dr. Dorvinky de ser enviado a um asilo devido a um psiquiatra que o identificou como mentalmente incapaz de ser julgado. 6 meses depois, Kevin Dorvinky salta da janela do hospital e os cães de caça o perseguem, mas o homem vence os cães ao fazê-lo buscar um galho, conseguindo escapar com sucesso. Após 2 semanas, começam as aulas de verão e os alunos fofocam com entusiasmo sobre seu professor de física que faleceu. Em vez de sentir simpatia, a maioria deles está apenas preocupada em fugir das aulas. Então a diretora, senhora Selo, entra na sala e os alunos imediatamente se sentam corretamente. Ela apresenta o Dr. Dorvinky como Dr. Kevin Smith, como professor substituto de física e confia os alunos sob seus cuidados. Em seguida, Kevin começa a aula expressando o seu desejo de oferecer um momento agradável para todos. Ele explica de forma desajeitada como a física é essencial para as pessoas. Ele pergunta aos 4 princípios básicos da física para uma bela aluna chamada Vicky. Ela responde de propósito os 4 grupos alimentares básicos e a turma inteira ri da situação. Kevin controla suas emoções e segue com a aula chata que decepciona a classe. Após algumas horas, as líderes de torcida praticam sua rotina no ginásio enquanto Kevin observa de lado, desfrutando das suas saias curtas e revivendo suas fantasias reprimidas sobre as mulheres. Enquanto isso, os garotos também assistem aos treinos das líderes de torcida. Chet, um dos estudantes, chama Bunny, sua namorada, para a arquibancada. Chet não perde tempo e beija Bunny, sugerindo até mesmo fazer amor logo ali e naquele momento. A mulher o rejeita brincalhona e lhe diz que o encontrará após a aula. Então, eles insultam Dorvinky e Chet conspira com Bunny para enganar seu professor substituto. Depois, eles terminam a conversa se beijando e a líder de torcida chama as outras meninas para tomar banho. Sem que elas saibam, Kevin pode ouvir a conversa. Enquanto eles seguem seu caminho, Chet se choca com o zelador Henry e zomba dele por ser mudo. Depois de um tempo, as líderes de torcida tomam banho sem saber que Chet está espiando. Uma vez satisfeito, o jovem se afasta alegremente. No entanto, o Dr. Dorvinky o substitui e vê suas alunas se divertindo no chuveiro. De repente, alguém segura seus ombros, então ele se agacha em choque e imediatamente fica na defensiva, dizendo que não fez nada. A senhora Selo fica confusa com a reação de Dorvinky, então ele explica que deixou cair algumas coisas no chão e está procurando por ela. A diretora compartilha uma experiência semelhante e o informa que os pais de April lhe pediram que ele lhe desse aulas particulares de física. Ela lhe entrega o número de telefone e o endereço. Depois, Dorvinky sai. Mais tarde, naquela noite, o professor faz uma gravação para documentar seu dia. Ele expressa desapontamento sobre a atitude de seus alunos em relação a ele, especialmente seus esforços genuínos não sendo recompensados. Entretanto, ele tenta olhar para o lado
lado mais brilhante, de poder ensinar e retomar o seu experimento. No dia seguinte, ele vai ao trabalho e volta para casa para continuar preparando o seu soro de invisibilidade. Logo, ele encontra o componente ausente de sua fórmula, HS3. Então ele derrama com entusiasmo um pouco da solução à sua mistura. Às 2h37 da manhã, na segunda-feira do dia 21 de junho, ele injeta o soro em seu coelho e espera pelo resultado. Entretanto, ele falha novamente. Mas o Dr. Dorvinkel não perdeu a esperança, pois sabe que está se aproximando do sucesso em sua nova fórmula. Ele completa seu soro de invisibilidade com HS3 e Berilox granulado, unindo átomos e espaço. Às 23h36 na segunda-feira, dia 28 de junho, ele injeta o coelho com um novo soro e finalmente consegue. 15 segundos após a injeção, o coelhinho fica invisível. Depois disso, o cientista também se injeta com o soro. Ele sente seu corpo se aquecendo e seu batimento cardíaco se torna mais rápido. Então o soro faz efeito e ele logo se torna invisível. Ele celebra, declarando que trabalhou sozinho no soro de invisibilidade e ri impressionado. 10 minutos depois, o coelho recupera sua forma original. Ao ver isso, o médico adormece e sonha com suas alunas que estão tomando banho e o convidam para se juntar a elas. De repente, ele acorda e percebe que já é de manhã. Então ele faz outra gravação e narra o efeito colateral, especialmente seu efeito sobre seus sonhos e sua vontade de se reinjetar novamente. Ele se lembra da senhora Cello, lhe deu o endereço de April. Naquela noite, ele se injeta com soro e vai para a casa da estudante. Ele vê April dormindo profundamente, então ele puxa lentamente o cobertor dela. Depois ele puxa cuidadosamente a sua camisa de dormir, expondo a parte superior do corpo dela. No dia seguinte, Dorvinkel vai trabalhar cedo, mas ele se assusta quando Vicky se aproxima dele sedutoramente, sugerindo que ela faria qualquer coisa para conseguir um A em física. Dorvinkel se recusa e lhe diz para se concentrar nas formas adequadas de avançar no assunto, mas a estudante pega sua mão e a coloca no peito dela. De repente, a campainha toca e os estudantes aparecem inundando a sala. Então Vicky finge que nada aconteceu. Para desviar a sua atenção, Dorvinkel dá aos alunos um questionário surpresa. Todos reclamam, mas o professor permanece firme. Então eles respondem ao teste. Logo, os alunos, liderados por Gordon, olham uns para os outros com um olhar malicioso. Então eles deixam cair seu livro no chão, simultaneamente assustando Dorvinkel. Os estudantes riem das suas expressões, mas o evento lembra o cientista das suas experiências anteriores com sua mãe e colegas cientistas. Então ele explode. Ele grita para eles enquanto recupera seus trabalhos e anuncia que todos vão ganhar um 0, o que muda o humor de toda a classe. Enquanto isso, a diretora Cello chama Chet ao seu escritório. Quando o aluno chega lá ao escritório, a diretora explica que suas notas são insatisfatórias, o que pode dificultar a sua entrada na faculdade. Chet pergunta sobre sua bolsa de estudos no futebol, mas a senhora Cello diz que ela só é possível se ele for aprovado. Com isso, Chet pergunta o que deve ser feito e a diretora sugere que ela pode se comprometer desabotando a sua camisa. A condição que ela dá é que Chet a faça se sentir como uma mulher. Mais tarde, as líderes de torcida terminam seu treino e vão para os chuveiros. Enquanto estão no chuveiro, elas fofocam sobre seu professor de física insultando. Vicky conta às meninas sobre a sua estratégia de seduzir o professor e como ele achava que ela estava falando sério. Então todas elas riem do homem. Sem que elas soubessem, Dorvinkel usou o soro e ele já está nos chuveiros, as vendo tomar banho. Em sua mente, ele narra que outro efeito colateral de soro está tornando mais forte os seus desejos mais profundos e é por isso que ele está sendo magnetizado para observar as meninas. Betty de repente reclama que alguém a beliscou, mas suas amigas debocham dela, provocando-a, dizendo que ela precisa de um namorado. Quando as líderes de torcida saem, Vicky permanece nos chuveiros sem saber que Henry está espreitando ela. Inesperadamente, Chet agarra o homem e o ameaça a sair. O zelador tenta dizer algo, mas Chet o ignora, expulsando o homem. Então, ele decide observar Vicky em seu lugar. Nessa noite, Kevin tem um pesadelo de todos os eventos passados, começando com sua infância traumática com sua mãe. Ele ouve o psicólogo explicando como ele é horrível, pois pode ferir as mulheres, especialmente porque ele pode ser invisível. No dia seguinte, Henry entra no banheiro masculino, mas Chet e Gordon o expulsam. Os alunos comentam sobre como o mudo é estranho. Depois falam sobre como continuariam zoando com Dorvinkel, sem saber que seu professor está ouvindo tudo. Mais tarde, Dorvinkel está no meio de sua aula, quando a diretora Cello o chama para o seu escritório. Uma vez que entra no escritório, ele encontra a diretora na cadeira dela. A mulher pergunta sobre a sua vida pessoal, especialmente se ele tem uma esposa ou namorada. Quando ele a informa que não tem nenhuma, a senhora Cello se vira e se aproxima dele vestindo uma camisola. Então, ele diz que o acha atraente e sugere que eles devem satisfazer as necessidades um do outro. No entanto,
entanto, o cientista a recusa, o que a deixa furiosa. Por causa disso, a senhora Cello lhe mostra a seringa vazia que ele usou para o soro de invisibilidade. Ela o ameaça chamar a polícia. Então Kevin se aproxima lentamente da senhora Cello depois de acariciar sua bochecha e a beija. Enquanto faz isso, ele agarra cautelosamente o abridor de cartas e apunhala a mulher. Em seguida, ele volta para a sala de aula, mas quando abre a porta, um balde de água jorra sobre ele. Ele vê que todos seus alunos já saíram da sala, fazendo gritar de frustração. Então ele sai correndo e tranca todas as portas da escola antes de se injetar com soro de invisibilidade. Enquanto isso, Beth e Bubba, alunos de Kevin, se sentam no refeitório enquanto a notícia da busca pelo Dr. Kevin Dorvinkel é anunciada no rádio. Bubba desliga o rádio sem se interessar pelos acontecimentos e Beth concorda com ele. De repente, eles se beijam apaixonadamente. No entanto, o braço de Bubba é levantado enquanto ele luta contra algo. O invisível Dr. Dorvinkel força o sanduíche em seu rosto enquanto Beth grita assustada. A mulher observa enquanto o sanduíche é empurrado com força até a garganta de Bubba. Por isso, ele foge com medo, mas o cientista a alcança. Ele puxa a blusa dela, depois a estrangula com a mangueira de incêndio de emergência. Dorvinkel deixa seu corpo sem vida no chão enquanto ri loucamente em direção ao seu próximo destino. Alguns momentos depois, duas líderes de torcida, April e Joa, encontram um corpo de Beth. Elas fogem para pedir ajuda e entram em sua sala de aula, onde vem seu professor. Elas informam seu professor de física sobre Beth. Kevin lhes conta uma história estranha, então as alunas mencionam chamar a polícia. Dorvinkel grita com elas, mas ele tenta se compor, explicando que só está preocupado com a segurança dos alunos. Então é ele quem vai chamar a polícia. Quando faz isso, as líderes de torcida tentam se acalmar, confiando em seu professor. Elas nem percebem quando a porta se abre novamente, pois estão ocupadas em descobrir as coisas. Dorvinkel, que está invisível novamente, fala com elas maliciosamente. As meninas ouvem sua voz, mas como não veem nada, elas se sentem nervosas e tentam sair da sala, mas encontram a porta trancada. Então o cientista invisível atira o globo terrestre contra elas. Ele empurra April para fora do caminho e rasga a blusa de Joa. Ele arrasta a estudante em direção ao aquário e a afoga. Logo em seguida, Dorvinkel chama April e ri de forma debochada. Então, ele a estrangula e ri com satisfação. Enquanto isso, Gordon e Vicky estão terminando um jogo na quadra. Gordon percebe que não há muitas pessoas por perto, mas a sua namorada ignora sua preocupação enquanto ela lhe diz que vai tomar banho. Vicky liga o rádio e tira a roupa, enquanto Gordon espera lá fora. Assim que ela toma banho, ela ouve batidas e chama seu namorado pensando que é ele. No entanto, o rádio cai no chão e Vicky grita enquanto ela é eletrocutada. Depois de algum tempo, Gordon fica cansado de esperar e segue sua namorada. Ele chega aos armários das meninas, mas ninguém responde. Então ela abre o armário de Vicky e a encontra lá sem vida. Ele grita desesperado, mas o professor invisível de repente dá um soco e ele foge. Infelizmente, ele não pode deixar a escola porque todas as portas estão trancadas e não importa para onde ele vá, o professor o segue e o espanca. Gordon tenta reagir, mas não consegue ver onde está o inimigo, então não tem outra escolha senão fugir. Ele chega ao telhado e dá alguns socos em Dorvinkel, mas continua apanhando. Então ele anuncia que desiste, mas o cientista o esmurra até que ele pisa na borda do telhado. Com um golpe final, Gordon cai morto em cima de um carro, enquanto Dorvinkel ri em satisfação. Enquanto isso, Chet e Bunny entram no escritório da diretora sem saber que o corpo sem vida da mulher está atrás da sua mesa. Eles compartilham um momento apaixonado e íntimo. Em seguida, Bunny pergunta ao namorado sobre o casamento, destacando seu amor. No entanto, Chet ressalta que eles precisam ir com calma, pois ele não quer acabar como seus pais, que se divorciaram após se casarem durante o colegial. Bunny acha isso sensato e os dois deixam o escritório. Logo depois, Henry entra no escritório da diretora para limpar. Finalmente, ele vê o corpo sem vida da senhora Cello. Ele corre para os corredores e tenta avisar as pessoas, mas sendo mudo, apenas seus grunhidos podem ser ouvidos por causa de seus gritos de pânico. Simultaneamente, Bunny vai para o chuveiro para se refrescar, enquanto Chet espera lá fora. Ela pega sua toalha, mas se sente estranha. Então ela abre o armário de Vicky e encontra o corpo sem vida de sua amiga. Ela grita de susto, chama Chet e ele conclui que foi Henry quem fez isso. Coincidentemente, quando saem do chuveiro, o zelador entra, grunhindo em pânico. Então Chet o espanca até ele ficar inconsciente. Jovem está prestes a esmurrar Henry novamente, mas seu braço é subitamente agarrado pelo invisível Dorvinkel, que continua rindo como louco. O cientista empurra Chet e Bunny, e ambos caem no chão. Depois, ele vai até a garota e a segura no chão. Bunny pede ajuda a Chet, mas seu namorado não consegue ver nada em cima dela. Então Kevin ri e bate nele impiedosamente. Por sorte, Chet dá um soco em Dorvinkel e Bunny o informa da localização do inimigo, enquanto o sangue escorre do professor. Finalmente, ele consegue segurar Dorvinkel e os dois lutam. Depois de um tempo, o soro perde seu efeito e os alunos podem ver seu professor de física. Então Bunny pergunta a ele por quê, mas todo o seu remorso desaparece. Dorvinkel retira outra seringa presa à sua
sua perna, mas ela está vazia. Chet agarra a chance de lutar contra seu professor, mas Dorvinkle está completamente fora de si. Ele esmurra Chet até ficar inconsciente, depois se vira para Bunny e pula em cima dela, a esmagando. Então o Dr. Kevin sai da escola com seus sapatos ensanguentados e vai para casa. Ele documenta tudo em seu gravador e narra que o soro traz à tona o melhor e o pior dele. Ele insulta seus alunos e ri maniacamente, mas para quando vê uma espingarda sendo apontada para ele. Chet o ameaça com raiva, afirmando que ele já conhece sua verdadeira identidade. No entanto, Dorvinkle não está com medo. Ele olha para seu soro, mas Chet o impede de obtê-lo. Então o professor bate na cabeça do estudante com um frasco de vidro e agarra sua chance de ficar invisível novamente. Sem ver seu inimigo, Chet dispara cegamente a sua arma. Dorvinkle o ataca e Chet vê outro soro na cama. Ele imediatamente se injeta e também se torna invisível. Os dois lutam ferozmente, apesar de não verem um ao outro. Simultaneamente, a polícia chega à porta, mas ela está trancada. Momentos depois, a arma de Chet dispara e sangue se espalha pelo quarto. Um corpo sem cabeça aparece, usando uma camisa branca abotoada. Ao mesmo tempo, a polícia arromba a porta e encontra o cadáver. Eventualmente, eles concluem que Dorvinkle tirou sua própria vida. Então eles pegam uma seringa de soro de invisibilidade e saem. Assim que eles saem, o riso de Dorvinkle ecoa na sala enquanto ele recupera seu corpo original. Naquela noite, o noticiário noturno conta todas as atitudes do cientista louco e seu falecimento. De repente, a blusa da jornalista feminina é rasgada e o riso demente de Dorvinkle reverbera. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.